passei por uma situação de, para além do silenciamento, de abuso mesmo, né? Então ali foi quando eu comecei a entender que eu tinha que me reorganizar desde muito pequenininha. E eu fui uma pessoa, né, que nasceu lá no dia 19 de setembro de 1988. Tive a sorte, o privilégio, isso é sorte e privilégio mesmo, de ser malunga de vó Lucila de Mangueira. Vó Lucila de Mangueira nasce no dia 19 de nove de 1900, uma ancestral. Viveu até os 111 anos. Quando eu nasci, ela já tinha 88 anos. E eu pude viver ali. Sabe aquela cadeirinha? Minha avó com cachimbo, tomando vinho dela. E eu ali no Morro de Mangueira aprendendo muita coisa com ela também. Sou dessa família de mulheres potentes, vindo dessa linhagem de vó Lucila. E aí, no outro quintal, lá em Vaz Lobo, que é o quintal da família da minha mãe, né? Eu me conectei desde muito cedo com esse fazer feminino, assim, esse fazer das mulheres. As mulheres sempre foram a liderança da minha família, lugares de governança, assim, se a gente for falar de uma hierarquia, Sim. sempre foram ocupados pelas mulheres, tanto no pensamento quanto no fazer mesmo, nesse lugar do braço, do peito, das pernas, do rebolado, que a gente nunca negou. Então, isso pra mim sempre foi muito importante. E ter crescido uma criança nesse contexto de mulheres, com certeza já me fez olhar pra minha vida, que era uma vida de exceção, tá? Essa não era a realidade das pessoas da minha rua, que eu sou uma criança do pé do morro, né? Das crianças do meu bairro. Então, isso pra mim sempre foi muito... É como se fosse um contorno mesmo dessa existência ali. Quando eu nasci, sou segunda filha da minha mãe, né? Minha mãe teve um filho homem antes de mim. O segundo filho, ela também gostaria que tivesse sido um menino, que ela falou, já me acostumei com meninos, e como é que eu vou fazer com uma garota? E uma mulher negra, de pele retinta, com nariz largo, que sempre cresceu se achando muito feia, tinha medo de gerar uma menina feia também. E como é que lidar com... Se a menina fosse tão feia quanto ela, como é que ia fazer com o cabelo daquela menina? Ela não sabia como gerenciar esse lugar de racismo mesmo que ela sempre sofreu. Eu não queria que isso fosse projetado no corpo de uma mulher. Isso. E aí ela via mais fácil no menino, porque o menino ela raspava o cabelo, o menino não precisava ser bonito, né, socialmente visto como uma criança com a aparência a ser admirada, e a menina ela tinha toda essa pressão. Então, quando eu nasci menina, a minha mãe passa por um processo assim de o que eu faço com essa garota, né? E nesse lugar do que eu faço com essa garota, eu, como falei, vim de uma família de mulheres. Minha mãe me deu emocionalmente para uma prima dela, que é minha madrinha. Minha madrinha tinha passado por um processo muito difícil, né, de negligência e violência obstétrica já naquela época. Minha madrinha sofreu 6 abortos, foi esterectomizada sem autorização. O médico só decidiu que era melhor para ela. Falou, olha, você voltou, te salvei sua vida, tá? Dá graças a Deus que eu tirei seu útero, porque senão você ia morrer. A gente sabe que não é bem assim, né? E aí ela foi esterectomizada assim e queria muito ter filho. Então minha mãe falou, essa é sua. E minha madrinha projetou... Mas deu emocionalmente? Deu Você emocionalmente. morava com a sua madrinha? Não, deu emocionalmente. Vou contar esse arranjo familiar de mulheres. Sempre foi aquela coisa do quintal. Então minha mãe falou... Era um matriarcado e ficava todo mundo ali. Todo mundo cuidava de todo mundo. Somos 8 crianças no quintal. Minha avó, minhas tias, minha mãe. E todo mundo cuidando de todo mundo ali. Mas essa menina, que era a Thaís lá que nasceu... estava ali já destinada a ser, né, cuidada por aquela mulher que não poderia gerar mais os seus filhos no próprio ventre, né? Então minha madrinha me pegou pra boneca. E aí era tudo rosa, era tudo Xuxa, era tudo bonito, né? Era tudo laçarote. Minha mãe trabalhava no centro da cidade, via uma coisa diferente, comprava pra colocar no meu cabelo, e sempre trançando, e sempre fazendo cachinhos. E eu nasci com uma aparência que, surpreendendo a minha mãe, era uma aparência agradável para a maior parte das pessoas. Então, com 1 ano de idade, eu tinha sido convidada para ser um bebê de novela. Minha mãe não quis, porque ela ficou com medo. Falou, nossa, o que vai acontecer com essa criança? Uma gravação que demora não sei quanto tempo. Sim. Mas ela teve uma quebra de expectativa ali, né? E aí minha madrinha tinha muita paciência para cuidar do meu cabelo. Então, era um cabelo muito grandão. Eu tenho esse cabelo desde sempre, né? Então, era esse cabelo grandão que elas trançavam e faziam laçarotes, não sei o quê. Só que... ao mesmo tempo, olhando para o universo ao meu redor, eu via que nem todas as crianças tinham esse mesmo tratamento. E aí eu comecei a perceber desde muito cedo que eu tinha uma atenção específica que não me interessava. Sabe, eu não gostava muito de ficar em evidência porque eu estava muito bem arrumadinha. Se as outras crianças da mesma rua que brincavam comigo estavam sem chinelo. Comecei a observar as coisas de forma crítica, não sabia o que era, não sabia dar nome ainda, né? Eu era só uma criança. Incômodo. Mas sentia esse incômodo. Por que aquela pessoa também é da minha família e não tá dessa forma? Por que aquele garoto que brinca comigo, ele não pode ir pro mesmo lugar que eu tô indo, seja na escola? Por que o uniforme dele tá sujo e o meu tá limpinho? Então eu perguntava muito isso. E aí, numa outra ponta, tem uma outra irmã da minha mãe, que é a minha tia Dilma, que já não tá mais aqui, que era uma mulher ativistaça, assim. Minha tia fazia de um tudo.
em todos os lugares. Mãe da minha prima, que cuida do bem. E essa minha tia, ela levava os filhos dela pra todos os lugares. E era pra igreja, e era pra vender Yakult. E levava a gente também. Eu falava, cara, é isso que eu quero fazer. Eu queria muito mais a minha mãe em casa, com a minha tia Dilma, levando a gente pra todos os lugares, do que a minha mãe trabalhando fora. Então, cresci ali com esses exemplos de mulheres bem diferentes, mas muito parecidos também. Mulheres negras, né? Se autodeterminando num lugar, lutando contra esse martelo, essa machada, infelizmente muito injusta, né, do próprio racismo, e desde muito pequena observando isso de uma forma, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso melhorar, porque elas ensinavam muito pra gente isso, assim, a gente é uma continuidade, a gente tá fazendo isso aqui hoje, mas amanhã serão vocês. Senta direito, garota.